Obreiros da Vida Eterna. Capítulo 7. Leitura mental. Após a oração silenciosa, Jerônimo fez Luciana compreender que atingíramos o momento de ação. A enfermeira clarividente, evidenciando carinho fraterno, aproximou-se do infeliz e, depois de fitar-lhe a fronte, demoradamente começou. Padre Domênico, vossa mente revela o passado distante e esse pretérito fala muito alto diante de Deus e dos irmãos em humanidade. Duvidais da providência divina, alegais que o vosso ministério não foi devidamente remunerado com a salvação e imprecais contra o Pai de misericórdia infinita. Vossa dor permanece repleta de blasfêmia e desespero. Proclamais que as forças celestes vos abandonaram ao tenebroso fundo do abismo. E porventura não é assim? Gritou o desventurado, interrompendo-a. Compelido pelas circunstâncias da vida humana a servir uma igreja que me enganou, negam-me o direito de reclamar? O Evangelho não tem palavras de mel para o ato de Judas. Deverei, por minha vez, louvar os que me traíram? Não, Domênico. Vossos amigos não cogitam de criticar instituições. Desejam tão somente amparar-vos. Não concordais no vosso desvio da conduta cristã? Teríeis, de fato, agido como sacerdote fiel aos sagrados princípios esposados? Esperareis um paraíso de vantagens imediatas para cá dos túmulos, tão só pelas insígnias exteriores que vos diferenciaram dos outros homens? Não ponderastes a extensão das responsabilidades desassumidas? Oh, que perguntas! Exclamou o interpelado com indisfarçável azedume. A organização religiosa a que servi prometeu-me honras definitivas. Não era eu o diretor de grande coletividade social? Não ministrava o Santíssimo Sacramento? Não fui recomendado ao céu? Apesar de tais protestos, Padre Domênico já acusava sinais de transformação íntima. Fizera-se-lhe a voz mais triste, denunciando capitulação próxima. O fato de ele nos sentir de mais perto por intermédio da audição facilitava-nos a atuação magnética de auxílio. Ao término de suas interrogações retenciosas, Luciano observou: as igrejas, meu amigo, são sempre elevadas e belas. Consubstanciam invariavelmente o roteiro de nosso encontro divino com o Pai de infinito amor. Ensinam a bondade universal, o perdão das faltas, a solidariedade comum. Mas e os nossos crimes, fraquezas e defecções? Em geral, todos nós que somos filiados a correntes várias do pensamento religioso na Terra, exigimos que se nos faça justiça, esquecidos, contudo, de que as noções de justiça envolvem a existência da lei. E como ludibriar a lei soberana e inalterável, embora compassiva em suas manifestações? Não concordais que é absurdo reclamar determinado procedimento dos outros, esperando para o nosso eu tirânico e desequilibrado as compensações somente devidas aos observadores das regras de purificação, das quais não passamos de meros expositores no campo do ensinamento? E a confissão? Tornou Domênico visivelmente impressionado com as palavras ouvidas. Monsenhor Pardini ouviu-me antes da morte e absolveu-me.
E confiastes em semelhante medida? Vosso colega de sacerdócio poderia induzir-vos ao bom ânimo e à coragem necessária ao serviço de reparação futura, mas não conseguiria subtrair-vos à consciência os negros resíduos mentais dos atos praticados. Vosso coração, Padre, é um livro aberto aos nossos olhos. Envolvido nas trevas, injurias o nome de Deus e sua justiça. No entanto, a viva descrição de vossas reminiscências são bastante expressivas. Por que Domênico se calasse humilhado sob a vigorosa influenciação magnética de Zenóbia que o mantinha nos braços, a clarividente prosseguiu. Vejo-vos a derradeira noite na existência carnal. Acompanho-vos em noite fria, sob fortes rajadas do vento de céu sem lua. Desviastes o passo de centro populoso e enveredais por estrada sombria de recanto suburbano. Não somente vos observo a forma física, sinto-vos igualmente o estado emocional. Empolgado pela visão embriagante dos sentidos, penetrais um lar honesto, cego por sentimento menos respeitoso para com alguém que vos ouviu inadvertidamente as palavras finas de sedução e malícia. Alijastes a batina escura como quem despe incômoda capa. Envergais agora na intimidade de pequeno salão verde, perfumado, costume de casimira cinza claro. Absorvida por vossas referências gentis, que apenas traduzem propósitos de sensação, distantes de qualquer sentimento edificante, certa mulher cede às vossas promessas. Alguém, todavia, demora-se espreitando-vos. É um homem que se certifica da ocorrência e afasta-se alucinado, sem que lhe identificasseis a presença. Trata-se do esposo ofendido em dolorosa crise passional. Distancia-se a caminho da pequena cidade próxima, tomado de dor selvagem. Penetra grande empório de bebidas e adquire 1 litro de vinho antigo por alto preço. Afasta-se angustiado e, oculto à sombra de árvores acolhedoras, adiciona ao conteúdo do frasco pequena porção de substância venenosa fulminante. Em seguida, espera-vos de longe, acariciando a ideia do assassínio. Noite alta, regressais ao presbitério. E o adversário, como quem volta de ligeira viagem, saúda-vos agradavelmente com dissimuladas demonstrações de estima e confiança. Paira o convite ao vinho reconfortante na madrugada gélida e abris a porta da residência paroquial. Entrais calmo. Na tepidez do interior doméstico, à frente de vasta mesa bem servida, experimentais honrado o vinho velho misturado a veneno destruidor. Não tivestes tempo para explicações. Ante vossos gemidos, furiosos e roucos, entre esgares de sofrimento, o assassino ri-se e pronuncia aos vossos ouvidos feias palavras de maldição. Quando a respiração se fez mais opressa, o homicida pediu socorro às dependências da casa, depois de inutilizar a prova do crime ante vossos olhos assombrados. Precipitam-se em vão os servidores. Velho eclesiástico aproxima-se no intuito de ouvir-vos. Deve ser o Monsenhor Pardini, de vossas referências.
Compreendo-vos a dificuldade para manter qualquer conversação. Interroga o criminoso que se declara vosso amigo íntimo e esclarece fingidamente que regressava em vossa companhia do próprio lar, onde haveis entretido confortadora e longa palestra com ele e a esposa, demorando-se aí por insistência dos dois. O criminoso, revelando piedade irônica, assegura que vos acompanhara à casa paroquial em vista da noite alta, e que demandara o interior a vosso convite para reconfortar-se, e que em plena palestra amistosa caístes fulminado por síncope singular. Debalde vós intentais esclarecimento. Vossa destra levanta-se e o indicador aponta o criminoso. Monsenhor Pardini aproxima-se. O homicida toma-vos a mão quase inerte e exclama: é preciso salvar o padre Domênico. Minha esposa e eu não nos conformaríamos com semelhante perda. O eclesiástico que vos assiste permanece sob forte emoção. Supõe ser o vingador companheiro desvelado da vítima e inicia o serviço dos moribundos. Endereçais supremo olhar de impassível desespero ao adversário e compreendeis o próximo fim do corpo. Esfriam-se vós os membros. Viscoso suor vos corre, abundante do rosto, e num esforço tremendo pronunciais de maneira quase ininteligível uma frase. Eu, pecador, me confesso. O religioso que vos acompanha, porém, fecha-vos os lábios no intuito de poupar-vos e assevera. Domênico, descansa em paz. Ao sacerdote reto não se faz necessária a confissão no alento derradeiro. Ainda hoje ministraste a sagrada partícula. Pede a Deus por nós no céu. Em seguida, concede-vos plena absolvição de todos os pecados da existência humana, tratando-vos a personalidade espiritual cheio de santa confiança. A palavra do colega, porém, perturba-vos a consciência. No fundo, sabeis que a morte vos surpreende em doloroso abismo. Em vão, tentais receber a paz que Monsenhor Pardini vos deseja. Debalde procurais desviar o olhar do envenenador que vos segue mordaz. Vossas mãos tombam inertes. O religioso amigo segura o crucifixo que não sentis. Vossos olhos param na contemplação da última cena. Abre-se a porta da alcova espaçosa e alguns servos ajoelham-se em pranto. Não distante, um sino toca fúnebre aviso. Amanhece. Entretanto, semi-inconsciente, fustigado pela dor e pela desesperação, não vos vejo desfrutando as claridades do novo dia que surge. Cá fora, há círios acesos e atitudes respeitosas dos paroquianos que se multiplicam, visitando-vos os despojos, após o laudo médico de bondoso facultativo, que intimamente vos crê suicida, fornecendo, porém, explicações da causa-mortes como fulminante ataque de angina, a fim de evitar escândalos e perturbações no círculo sempre venerável da religião. Há pessoas que choram sinceramente, e ouço comentários elogiosos ao vosso pastoreio sacerdotal. Dentro de vós, todavia, prevalece imensa noite. Gritais como o cego ao abandono no primeiro instante de cegueira inesperada. Porém, ninguém vos ouve.
Relacionais o crime de que fostes vítima, rogais providências contra o matador, mas os ouvidos humanos agora permanecem noutras dimensões. Buscai o recurso de fugir, mas invencíveis grilhões vos ligam ao cadáver. Ao crepúsculo, processa-se o enterramento. Abre-se o templo suntuosamente ornamentado com flores roxas. Cânticos tristes evolam-se do coro e toda a nave cheira a incenso. Com grande pompa, em todas as minudicências das exéquias, vosso corpo desce ao último abrigo. Entretanto, permaneceis ligado às vísceras decompostas. A descrição da enfermeira impressionava-me profundamente. A entidade infeliz parecia tocada nas mais recônditas fibras do ser. Após breve espaço, Luciana prosseguiu. Com o sepultamento do corpo, começaram para a vossa alma infinitos padecimentos. Permaneceis atormentado pela ansiedade, pela fome, pela sede, pela dor. Não posso precisar quanto tempo gastais em semelhante angústia. Sinto, porém, que a entidade sofredora de certa mulher vos visita o sepulcro. Estende-vos os braços horrendos e, sob impressão de pavor, conseguistes desatar o laço ainda restante que vos prende ao corpo disforme, fugindo a praguejar. Vosso quadro consciencial modifica-se. Recordais o drama da infortunada que vos apareceu suplicante. Foi também vítima de vosso poder fascinador. A leitura mental de vossas lembranças revela as particularidades da experiência final da tresloucada. Pobre mulher, crédula e confiante. Vejo-a chegando ao presbitério em tempestuosa noite. Experimentais a emoção inferior do homem menos digno que sente o império absoluto sobre a presa. A pobrezinha, todavia, chora e roga-vos auxílio. Pronuncia palavras de comover corações de pedra, mostrando indefinível desalento. Percebo o que diz. Confiou excessivamente em vossas promessas e cedeu aos vossos caprichos de homem vulgar. A princípio, acreditou que não adviriam desagradáveis consequências, certa da possibilidade de fugir a quaisquer observações. Sabíeis engodar-lhe a inexperiência em assuntos afetivos e proclamáveis a inocência de semelhantes relações. Contudo, agora, anunciava-se um filhinho, preocupando-lhe o coração. Quem a socorreria? Quem lhe restauraria a paz familiar? Não seria melhor a legalização dos laços existentes? Não deveriam esperar honrados a dádiva de um filho abençoado por Deus? Escutastes as rogativas sem abalo moral. Com a frieza dos homens de fraseologia brilhante, invocastes o dever sacerdotal como justificativa da impossibilidade. Comentastes as convenções humanas e, por fim, propuseste a conciliação do problema com um casamento apressado e indigno entre a vítima e o último de vossos servos. A jovem soluça convulsivamente, afirmando justa repulsa. Continuais na argumentação prudente e preciosa, mas, com evidentes sinais de loucura, a infeliz abandona-vos, precipitada, ganhando a via pública sob a chuva torrencial. Acompanho-a. Regressa ao lar paterno, fundamente desequilibrada pelo vosso golpe impiedoso. Ah, que horror!
Vale-se a desventurada da noite solitária e bulhenta e ingere grande dose de formicida, tentando o ato final da tragédia interior. Ninguém lhe escuta os rugidos de sofrimento selvagem, porque os trovões ribombam no céu. Ao amanhecer, todavia, um pai aflito corre ao vosso retiro repousante e coloca-vos ao corrente do fato. Morrera-lhe a filha misteriosamente. Como aclarar a situação? Não procedia com acerto, buscando o conselho sacerdotal? Recebeis a notícia, disfarçando dificilmente a emoção, repetindo textos evangélicos para consolar o amigo confiante. Preocupado, ponde-vos a caminho da residência enlutada. No entanto, sinto-vos perfeitamente o estado mental. Não vos aflige a perda de alguém que vos poderia estorvar a tranquilidade. Preocupa-vos a descoberta de algum recurso, aparentemente digno, que vos conserve o cavalheiro da situação imprevista. Pronunciando palavras confortadoras, montastes guarda ao cadáver e chamastes médico amigo. Ei-lo que chega. Ó, é o mesmo que vos examinou no último dia, acreditando-vos suicida. Depois de longa conversação confidencial convosco, o clínico assevera que houve morte natural com a ruptura de vasos do coração. Recuperais o bem-estar que transparece de novo em vossa expressão fisionômica. Vossas referências de consolação tornam-se mais vivas e inteligentes, e segui os funerais calmo e contrito, embora os olhos esgazeados e terríveis da suicida vos contemplem do féretro, enquanto outros vultos negros, do plano invisível aos homens comuns, vos acompanham no préstito. São almas vingadoras que vos seguem tenazes. Interrompeu-se Luciana, visivelmente comovida, e dando-nos a entender que a paisagem mental de Domênico se modificara ao influxo de outras lembranças que a narração evocava, transferiu o curso das observações no tempo.